Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 a seguir. Amém? A palavra do Senhor nos diz: Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: Levanta e unge ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, aqui a gente vai entender que o Davi era um menino novo, pequeno. A Bíblia nos relata que ele não tinha a aparência de um homem forte e ele foi ungido a rei. A Bíblia vai nos dizer que quando ele foi ungido a rei, ele voltou a pastorear as ovelhas do seu pai. A Bíblia também relata, quando ele cresceu e começou a governar, ele teve uma recaída, ou seja, ele teve o adultério e o ato do assassinato. Ele cometeu dois pecados grandes e trouxe suas consequências. Mas o que a Bíblia vai dizer também bem elaborada, que ele teve as consequências, mas o chamado dele de rei continuou sendo rei. Ele não perdeu o seu posto. O que aconteceu foi consequências que ele teve. O que eu quero trazer hoje sobre essa palavra? Às vezes você se pergunta na tua casa, por que tem pessoas que tá como pastor, diácono, presbítero, evangelista, obreiro, e talvez outra hora eu olho, tá no mundo? O que aconteceu? Por que se eles são pessoas de Deus? Eu quero que você abra parênteses e entenda uma coisa: maldito o homem que confia no homem, fecha parênteses. Eu quero que você entenda comigo que o cair do homem e o levantar é de Deus. Quando a gente está firmado em Deus, a gente faz as coisas para Deus. Mas o inimigo, ele está sujeito a nos incomodar todos os dias. Se você parar para observar, o diabo ele não vai perseguir quem já é dele. Ele vai perseguir quem? Crente. Ele vai querer tirar a presença do Senhor, ele vai querer confrontar no casamento, ele vai querer trazer o pecado, o prato de lentilha. Aí vai ser um teste, um desafio todos os dias. Jesus ele foi testado no deserto, 40 dias e 40 noites que ele passou, ele foi tentado pelo diabo, em jejum e oração. Imagine só, Jesus foi tentado. Quem dirá nós, meus irmãos? Então eu quero dizer para você, não olhe para o homem, não olhe para um pastor, não olhe para um presbítero da igreja. O homem é falho e pecador. Jesus ele ama o pecador, ele abomina o pecado. Porém, todos nós somos pecadores. Todos nós temos algo que erramos e não somos perfeitos. Eu tenho uma experiência com isso, meus irmãos. Eu pastoreava uma igreja, cuidava de um rebanho, no qual alguns permanecem na presença do Senhor, alguns se afastaram. Só que por conta de uma carga espiritual muito grande, eu acabei recaindo. Eu acabei deixando o inimigo falar mais alto na minha vida do que Deus, do que o meu chamado. Só que quando eu comecei a olhar o julgamento, as pessoas me apontando pedra, vendo eu voltando a usar droga, voltando bebendo, voltando a fazer as coisas erradas, eu não tinha força para voltar para Deus. Porque eu olhava aquilo me magoava, porque o diabo ele trabalhava nisso. O diabo ele chegava para mim e falava: não vai voltar para Deus, não tem solução para você. Você era um pastor, agora você está aí usando droga, isso não tem solução para você. Abandona, pega um revólver, volta a roubar, volta a fazer o que você fazia antes. E aquilo foi levando uma bola de neve, eu comecei a emprestar dinheiro de um, emprestar dinheiro de outro, comecei a trabalhar com pessoas que é considerado alguns nomes que a gente não pode citar no vídeo, né? Por conta de respeito e também outras coisas que não traz, né, nessa gravação. Mas eu quero dizer para vocês que eu comecei a trabalhar com empréstimo de um, empréstimo de outro, comecei a mexer com coisas piores e situações difíceis. Assim o diabo ele começou a armar cilada na minha vida. Eu quero deixar para vocês um testemunho para vocês entenderem, meus irmãos, no qual Deus ele tinha me honrado, ele tinha me dado uma empresa com 22 funcionários, ele tinha me dado 2, 3 carros, ele me deu uma moto nova, ele me deu uma família maravilhosa. E quando eu quis olhar para o mundo de volta, quando eu quis olhar para o pecado e não fui forte, porque muitas pessoas elas vão criticar e vão falar assim: mas você não estava na posição certa, você não estava na hora certa no teu chamado. Isso é o que vão falar, mas é porque Deus não permite que você seja tocado. Porque quando Deus fala assim, pode ir lá colocar vários pratos para ver. É muito fácil a pessoa falar, julgar, só que não entender o que acontecia. Prato do adultério, prato da prostituição, prato da mentira, prato do roubo, tudo que é tipo de prato, o diabo começou a jogar para mim. Eu sempre negava, sempre fui negando. E no mundo espiritual que eu estava vivendo, eu estava sem uma proteção espiritual, ou seja, estava sem um pastor acima de mim para me auxiliar, para estar me ajudando, para estar ali junto comigo, pegando pela mão e a gente fazendo esse trabalho junto. Era eu e Deus nessa busca, sempre eu e Deus.
e faltou aquele entendimento espiritual. Começou a luta, começou a prova, era meu trabalho, sobrecarregou em casa, sobrecarregou a família, sobrecarregou filhos, eram as contas, o financeiro, tudo aquilo juntou e virou uma bola de neve. E quando eu dei o primeiro passo para Satanás, foi fechar a igreja. E quando eu fechei a igreja, eu comecei e voltei a beber. É uma cerveja sem álcool, não vai dar nada. Começou numa cerveja sem álcool. Eu vou cheirar uma vez só, não tem problema. Assim começou. Quando eu vi, eu perdi um carro, perdi outro, perdi um celular dos novos que tinha sido os iPhone que saiu, os últimos que tinha saído eram 13, eu tinha comprado à vista. Eu perdi carro, perdi moto, perdi amigo, perdi funcionário, eu perdi tudo. Eu só não perdi a minha família. Pela misericórdia de Deus, a minha mãe, minha esposa, filhos e família ficou do meu lado. Mesmo eu nas drogas, no qual as pessoas viam eu lá, um homem lá em cima, um homem honrado, de repente um homem lá embaixo, no fundo do poço. E muitas pessoas se perguntam, mas o porquê que aconteceu isso? Mas o porquê que ele está daquele jeito? E agora eu venho dizer para você, meu irmão, minha irmã, não desanime. Às vezes você está passando por uma situação difícil no teu casamento, a tua vida está indo bem. Você olha o teu casamento e você fala, não, eu vou desistir, eu vou parar. Mas é isso que o diabo falava na minha mente. Quando eu olhava minhas contas, eu olhava minhas coisas, eu olhava minha mulher, às vezes, muitas das vezes, o diabo usava ela para falar coisas para mim que não me agradava. O diabo começou a trabalhar na minha mente. Olha lá, tua mulher ingrata. Teu funcionário não dá valor para a tua empresa. Você paga bem, estão querendo te prejudicar. Comecei a ver roubo na empresa, comecei a ver cada coisa que começou a agregar na minha vida espiritual. Chegava na igreja, na hora de fazer o pagamento das contas da igreja, do financeiro, às vezes eu tinha que inteirar muitas das vezes do meu bolso. Isso ninguém via, porque as pessoas só viram como se fala. Eu sempre comento isso em pregações no estudo. Geralmente quando você vai num teatro, há pessoas que geralmente vai num teatro, num circo, ela chega, ela vê tudo bonitinho, só que não vê um cenário por trás. O que levou a trazer até ali? Né? Como foi difícil chegar até ali. Então as pessoas não entendem como é difícil um pastor estar em cima do altar, como é difícil estar vivendo em santidade, como é difícil estar renegando a carne todos os dias. Porque nós matamos a carne todos os dias, irmãos. Porque nós cristãos hoje, eu falo como com orgulho, é um orgulho a gente matar a carne e viver em Cristo. Só que todo dia é uma morte e a gente tem que matar todo dia. Todo dia a gente tem que matar o pecado da mentira, é o adultério, é a bebida, é a pornografia, é tudo que envolve as coisas deste mundo. Tudo tem que ser cortado. E você vive todo dia ali, porque o diabo é mais crente que nós, irmãos. Se você parar para pensar, o diabo é mais crente que nós, porque o diabo é derrotado. E o diabo todo dia ele acorda, quando a gente abre o nosso olho, ele já está ali tentando destruir nossa vida. Ele já é derrotado, ele está tentando. Porque ele crê que ele vai conseguir. Então por isso que eu falo para vocês, irmãos, não desanime. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então se Jesus venceu o mundo por nós podemos vencer por ele. Hoje eu consigo ver, irmãos, num olhar espiritual mais forte e profundo. Quando eu começo a ver situações difíceis no meu ministério, na minha vida com Deus, eu começo a analisar e ver que foi um homem com as mãos e os pés furados, pela minha vida e pela sua. Teve um homem que veio, se fez carne por nós e morreu. Deu a sua vida por nós. Um homem que se chama Jesus Cristo. E hoje ele pode estar dentro da sua casa. Hoje ele está dentro da sua casa em nome de Jesus. Se ele não está, convide ele para entrar na sua casa. Convide ele para participar da tua família, dos teus filhos. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente não vê a diferença. Muitas das vezes a gente chega em casa, na correria do dia a dia, não convida Jesus para entrar na nossa casa. Eu quero dizer para você que é necessário você fazer isso. Porque eu comecei a entrar numa rotina da minha vida no qual eu não levava Jesus para dentro da minha casa. Pregando, levar uma palavra, começou a chegar aquele tempo que era a comodidade. Fazer algo por obrigação, não por amor à obra do Senhor. Porque eu chegava às vezes para abrir um culto, às vezes não tinha muitas pessoas, as pessoas que iam para abrir o culto cancelavam, porque tinha outras prioridades que não era a obra de Deus. Então tudo começou a pesar e eu fui lá e recaí. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não olhe para isso. Olhe para Cristo, que quando a gente olha para Jesus, a gente permanece. Porque se a gente for olhar para qualquer homem deste mundo, porque a Bíblia diz que quando o Satanás foi conversar com Jesus, com Deus, ele falou, me aponte um homem na terra que é fiel. Ele apontou Jó. Mas será que você é comparado a Jó? Que perdeu tudo e mesmo assim não perdeu a presença dele? Eu não me comparo com Jó. Porque quando eu estava na vida financeira boa, quando Deus me prosperou, as coisas começaram a ir bem, eu fui de lado para Satanás. Eu me afastei da presença do Senhor, que era mais importante na minha vida.
E eu quero dizer para você, meu irmão, não subestime Satanás, porque ele não está aqui para brincar. Ele veio para roubar, matar e destruir a tua família, a tua casa, a tua vida com Deus. Então, cada minuto que você tenha na presença do Senhor, busque, adore o Senhor, não dê brecha para Satanás, porque há uma guerra espiritual no mundo. Há uma guerra constante todos os dias, porque muitas das vezes você não percebe, mas há uma guerra espiritual. Quantas vezes você está na tua casa, numa boa, tranquilo, de repente começa os filhos, um brigar com o outro. Quando vê a tua esposa está irada, perdão, irmãos. Quando você vê, você está irado. Aí você vê, que estranho, mas estava tudo calmo, de repente está tudo agitado. São demônios tentando tirar a tua paz. São perturbações tentando te incomodar. Aí você sempre tem que estar trazendo Jesus para a tua casa, para a tua vida. Porque a gente vai entender que Davi, irmãos, ele foi ungido a rei porque ele era escolhido. A Bíblia vai nos relatar que ele era segundo o coração de Deus. Então, se ele era segundo o coração de Deus, quando ele foi ungido a rei, ele já era considerado segundo o coração de Deus. A Bíblia relata que quando ele confessou a Deus, se eu não me engano está no livro de 1 Crônicas 21:8, que ele pede perdão para Deus. Ele confessa o seu pecado e fala: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Jesus reconhece que ele é o segundo coração de Deus, ou seja, ele continua sendo, pela sua humildade, pelo seu coração de reconhecer, de ter aquele amor que ele tem com Deus. Ele fez errado, mas ele reconheceu o seu erro e voltou no tempo certo com Deus. Deus ele perdoou, mas não tirou as consequências, assim como aconteceu comigo. Hoje eu estou servindo a Deus me deu essa oportunidade, mas teve consequência, no qual hoje eu não me encontro com uma empresa com 22 funcionários. A empresa continua, mas 2 funcionários, apenas 20 a menos. No caso é eu e minha esposa. Eu tinha 3 carros e uma moto, no qual hoje eu só tenho a dívida. Não tenho os 3 carros e não tenho a moto. Mas hoje eu posso dizer para vocês, meus queridos irmãos, hoje eu tenho a minha fé firmada na rocha de Cristo. Não é carro, não é bem material, não é nada. Foi necessário eu passar por tudo aquilo para ter um aprendizado. Porque desde criança eu não tive convivência com pai e mãe. A minha mãe sempre me deu tudo o que eu precisava. Materialmente. Espiritualmente falando, não tinha aquele abraço, conforto, nem de pai nem de mãe, porque a criação deles já foram diferentes. Eu não tive aquela conversa de sentar olho no olho, tete a tete, sabe? De falar assim: ó, meu filho, tá acontecendo isso e aquilo na tua vida, vamos te ajudar aqui, eu vou te abraçar, me conte, me desabafe. Não tive. Eu fui ter isso com Deus, na minha primeira caminhada com Deus. E aquilo, o diabo começou a trabalhar naquelas coisas porque eu não tinha renunciado aquilo na minha vida. E quando eu voltei para Cristo, eu dobrei meu joelho, me prostrei na presença do Senhor e falei: Pai, eis-me aqui na tua presença. Me aceita na tua presença de novo, Pai. Aqui é um filho bom, a casa torna, Pai. Eu quero voltar na tua casa servir. Salmo 122, me alegrei quando disseram: vamos à casa do meu Pai. Eu quero poder me alegrar cada dia mais ao ir na tua casa, ao servir ao Senhor, meu Pai. E lá naquele momento, meus irmãos, Deus desceu uma unção de graça na minha vida. Ali eu pude me libertar dos vícios, ali eu pude me limpar de tudo aquilo que não fazia parte do Senhor. E hoje, pela misericórdia dele, ele tem honrado a minha vida financeira, espiritual com Deus. E graças a Deus, aos poucos a gente está colocando os pontos nos is. Só que eu falo para vocês que é consequência, irmão. Às vezes a pessoa pensa: agora ele está bem, as coisas estão tranquilas. Não, irmão, vai anos para demorar, consertar aquela cagada que eu dei lado para Satanás. Porque eu volto a dizer para você que ele veio para roubar, matar e destruir. Matar os sonhos teus. Roubar os sonhos, os projetos de Deus na tua vida. Destruir tudo aquilo que Deus preparou para você. Foi o que ele fez para mim. Estava num nível, patamar financeiro bom, espiritual bom, estava sempre num degrau bom. Fui olhar para Satanás, fui cair na tentação no prato de lentilha, eu comecei a cair lá para baixo. Ou seja, estamos começando de novo no degrau. Mas, que eu falei, já está difícil. Com Deus, imagine sem Ele. Mas se eu estou com Deus, eu estou tranquilo porque eu estou com o maior de todos. E eu sei que nessa batalha eu vou vencer o gigante. Assim como eu sei que vou vencer o gigante, você pode vencer o gigante da tua vida. O gigante problema, a situação que você está passando no teu casamento, a situação que você está passando na tua vida, que você não consegue largar um vício. Irmãos, eu cheguei a um tempo que eu estava cheirando cocaína em torno de 200, 300 reais por dia. Cheguei a um tempo que eu pegava 50 reais em vez de comprar leite e fralda para meus filhos, eu comprava em cocaína. Ninguém passou o que eu passei.
Talvez pessoas passou coisas piores ou menores, mas eu quero testemunhar isso não para vangloriar ou para humilhar, talvez eu expor a minha esposa ou minha família. Não, para relatar para vocês, meus irmãos. No qual fui assaltante, bandido, fui traficante, mexi com tudo coisa errada. Mexi com vários tipos de coisas erradas no qual Deus me libertou. E hoje eu posso estar anunciando as boas novas de Cristo. E eu quero dizer para você que Jesus transforma, cura, liberta. Ele está hoje aqui comigo e com você. Basta você querer a mudança da tua vida. Porque Deus ele faz, porque Ele bate na porta do nosso coração. Eis que estou na sua porta e bato. Ele não vai fazendo que nem um pitbull que vai entrando, devorando tudo que você tem na tua casa. Porque assim que Satanás faz, ele entra como um cachorro amaldiçoado, entra sem bater, vai estragando tudo. Assim que ele começou a fazer na minha vida, ele não pede permissão. Deus pede permissão para você. Por isso que ele bate na porta do teu coração e fala hoje para você. Você quer mudança, você quer renovo, você quer transformação? Porque quando eu cheguei no fundo do poço, eu olhei tudo que eu tinha, e eu olhei tudo que eu tinha perdido, eu falei, meu Deus, Pai, por que eu estou passando por isso? Chegar às vezes, faltar R$1 para comprar um pão, um leite, para inteirar, 30, 40 reais para cheirar uma cocaína, e não conseguir dizer não. Olhar minha filha, meu filho, querendo um leite, alguma coisa, muitas vezes eu preferi juntar para usar droga, e pedir emprestado para os outros, e mentir para os outros, para poder comprar o leite. Ou às vezes até misturar com água para poder usar droga. É triste falar isso, irmãos, mas é a pura realidade. Porque Satanás ele é tão sujo que ele faz essa escravidão. Eu ficava preso na corrente de Satanás na minha vida. Eu não deixava nada acontecer. Eu só queria ficar usando droga. E nada acontecia. Tive visita de pastores, visita na minha casa, mas nada acontecia porque eu não queria. Quando eu tomei uma iniciativa, eu falei, não, eu quero mudar esse cenário. Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história. Aí Deus desceu, começou a usar pessoas para trazer a palavra para mim novamente. Filho, volta à igreja, o culto é tal dia. Assim eu comecei a frequentar as igrejas e voltar na presença do Senhor. A igreja não vai te salvar, isso é claro, irmãos, é Jesus que vai te salvar. Mas a comunhão é necessária você ter, porque aquilo vai te ajudar muito com Deus. Muito mesmo, irmãos. Isso aí eu vou trazer em próximos estudos que a gente for conversar. Mas eu quero dizer hoje um testemunho para você, meu irmão. Não desanime se está difícil com Deus, irmãos. Permaneça no Senhor, não caia, irmãos. Porque eu quero dizer para vocês, irmãos, eu tinha tudo na presença do Senhor. Eu estava como pastor, cuidando de um rebanho. Estava numa igreja, eu tinha um respeito, eu tinha um caráter, tinha uma humildade no qual todo mundo confiava em mim, irmãos. Ao mesmo tempo que eu estava aqui, meus irmãos. Não vou dizer hoje, mas eu cheguei no ponto de estar aqui, embaixo. No fundo do poço. Aquele rapaz novo que tinha conta em qualquer lugar que chegasse para marcar pagar daqui um mês. Porque tinha palavra e cumpria. Que hoje, mesmo eu voltando à presença do Senhor, a cicatriz ficou, a consequência tem. Como hoje eu não tenho essa intimidade de ter esse vínculo com alguém mais. Tem um vínculo, pedir perdão, algumas pessoas estão pedindo, algumas pessoas estão entrando em contato, mas eu quero dizer para vocês, não é fácil porque leva um tempo. Em questão que eu demorei muito tempo para construir com Deus, o diabo chegou e devorou tudo. Foi tudo tão rápido. Em menos de um ano eu perdi empresa, perdi carro, perdi funcionário, destabilizou a minha vida inteira. Só que ainda houve um tempo que eu falei, Senhor, eis-me aqui na tua presença. E eis que tudo se fez novo, porque quando eu estava naquele fundo do poço, tudo apagado, só vendo treva, vendo o demônio tentando me matar, tentando me enforcar todos os dias, tentando falar que era meu fim, que era me cheirar mais 5 gramas, que era para dar certo, eu todo dia tentando me matar e não conseguia. De repente eu escuto uma voz falando, meu filho, eu te amo. Eu escutando a voz de Deus e falava, Pai, eu quero o Senhor. E quando eu olho aquela luz clara, bem clara, como se fosse, é bem nítida, irmãos. Eu me via num escuro, eu vi uma luz muito clara, no qual me estendeu uma mão e falou assim, filho, eu estou contigo. Ainda que eu andasse sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então eu estava naquela situação da minha vida, irmãos, e eu olhei para Cristo. Eu voltei para a presença do Senhor. E graças a Deus hoje estamos servindo ao Senhor, levando a palavra para aquele que precisa. Irmãos, eu falo para vocês, é bom a gente estar em comunhão, é bom a gente estar fazendo a obra, mas não deixe de pregar a palavra. Não deixe de evangelizar aquele vizinho que está na tua casa e precisa. Porque às vezes você fala que é cristão, mas você já foi levar a palavra de Deus para um traficante, para um bandido, para um cara que está no presídio precisando ouvir uma palavra, de uma palavra de renovo, porque pessoas só falaram que ele era um bandido, um traficante, que não tinha solução, que é um drogado. Porque eu sempre falo, irmãos, o meu prazer não é pregar dentro de uma igreja.
O meu prazer é pregar numa favela, pregar numa comunidade, pregar para preso, para bandido. Por quê? Porque eu sei que é bandido hoje, amanhã é pastor, presbítero, evangelista. É uma honra ver. Tem pessoas que hoje eu falo com uma honra, irmãos, que eu conheci na cadeia, no presídio. Hoje está anunciando a palavra, hoje está pregando o evangelho, hoje está orando por libertação, por cura, orando por revelação do Espírito Santo. Mas outra hora estava com um revólver na mão, matando, roubando, tirando vida. Isso é prazeroso ver que há uma transformação na palavra, mas aquilo que você foi fazer é evangelizar. Evangelizar o povo de Deus. Porque o cristão já é conhecedor, o povo já é conhecedor. Vamos levar a palavra para pessoas que precisam, meus irmãos. Vamos juntar as igrejas que você tem, pega cada um povo, conversa com os seus pastores, vamos nas comunidades, vamos nas biqueiras, encosta o carro, vai lá orar, vai falar de Deus, vai falar que Deus transforma, cura e liberta. Mas não vai levando aquele papelzinho, aquele folhetinho, separando ali, ó, isso aqui é para você levar na igreja. Porque tem muitas pessoas que têm preconceito em questões de dízimo, oferta, voto, tudo isso aí, tem pessoas que têm preconceito. Saiba lidar com uma pesca de alma e uma pesca de peixe, irmãos. Saiba interpretar. Porque eu falo para vocês, cristão hoje em dia ele quer viver muitas coisas de status. E não quer viver da palavra do Senhor. Muitas pessoas querem viver aquilo que acha mais fácil de levar. Desse jeito é mais fácil para chegar no crente, não, irmãos. Tem que ter bagagem, tem que ter testemunho do que já passou, do que já viveu, onde já passou. Como que você vai pregar para um traficante sobre libertação, sendo que você nunca foi liberto de nada? Sempre esteve dentro de uma igreja, foi criado numa igreja. Não sabe o que é uma libertação. Não sabe o que é ter um revólver na mão e não saber que aquilo lá te salva. Aquilo vai te livrar de tudo. Hoje você entender que o revólver tem que cair numa água, pinchar numa água, porque o revólver não serve para nada. O que serve é isso aqui, irmãos. Ó. A palavra do Senhor, que cura, transforma e liberta. Então eu falo para vocês, irmão, não desanime, permaneça no Senhor e olhe para Cristo. Porque se você olhar para o homem, é passageiro. Porque no mundo somos passageiros, somos hospedeiro. Aonde a nossa morada é no céu. Porque quando Jesus foi, ele falou, no céu há muitas moradas. Então no céu há muitas moradas para mim e para você. Então vamos olhar para o céu, irmãos. Vamos olhar para Cristo, para Jesus que morreu por nós. Não olhe para o pastor da tua igreja, para o presbítero da tua igreja. Veja ele como homem de Deus, olhe pela vida dele, interceda. Mas não espere dele que ele mude a tua vida apenas, irmãos. Porque ele não pode fazer nada, ele é pó da terra, vaso de barro. Ele depende do céu para descer unção na vida dele. Porque se ele estiver no pecado, vai descer unção sim. Porque pela misericórdia, o dom que Deus dá, ele não tira. Mas depois que você descobrir talvez o pecado dele, você vai olhar e vai fazer o quê? Desanimar. Afastar da presença do Senhor. Vai se desiludir com o Evangelho. E não é isso que Deus quer, irmãos. Porque Deus tem entregado muito dom para as pessoas e as pessoas estão virando as costas. Ou estão trocando o dom por dinheiro. Como muitas pessoas estão fazendo. Faz um pix da tua idade. Irmão, é uma calúnia, é uma heresia. Eu acho isso um absurdo da palavra do Senhor. As pessoas fazendo esse tipo de coisa. Mas é eles e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero dizer para você, irmão, que está ouvindo esse vídeo hoje. Não abandone este Deus. E se você está afastado da presença de Deus, volte. Ah, mas eu tô como garota de programa, eu tô prostituta, eu tô travesti. Não importa a forma que você esteja. Porque outra hora eu era bandido, traficante, assaltante, estava mexendo com um monte de coisa errada, adultério, mentira, prostituição, estava na orgia, estava na putaria, estava mexendo... E hoje, não fumo, não bebo, não uso droga, não trafico, não mato, não faço mais nada. Sirvo a Deus, não minto pela misericórdia, Deus tem me honrado. As coisas que eu faço de errado, porque a gente é pecador, irmãos, com uma coisa ou outra a gente sempre vive pecando, sempre estou intercedendo e pedindo perdão ao Senhor. Sempre procurando ter uma postura de servo, de obreiro de valor, do que não tem do que se envergonhar. Sempre procurando ter uma postura de servo, sempre procurando olhar para Cristo, sempre procurando olhar para o céu. Da onde vem o socorro, irmãos? Vem do Senhor. Então que você possa ver o socorro em Cristo. Tá difícil, irmãos? Ore ao Senhor, abra uma palavra, monte um quartinho de oração na tua casa, monte um quartinho para você buscar o Senhor. Olhe para Cristo que Ele pode te dar as respostas. Deus, Ele pode te salvar, Ele pode te libertar, Ele pode te transformar. Mas basta você querer. Amém? Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Paz.